Meus caros, prestem bem atenção a este diálogo entre André Ventura e o ainda Ministro dos Negócios Estrangeiros e antigo Ministro da Defesa, José Gomes Cravinho. São 18 minutos, é certo, mas vale a pena cada segundo. Vejam o baile que André Ventura dá a este ainda Ministro. É qualquer coisa de inacreditável. Cada intervenção de Ventura é melhor do que a anterior e mais desbaratinado e mais aflito deixa o ainda Ministro. Não vamos perder mais tempo. Vejam, se não conseguirem ver tudo, parem a meio e vejam o resto a seguir, porque isto vale a pena. É das melhores intervenções, é dos maiores bailes que André Ventura deu a algum político em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a todos os colegas aqui presentes, ao Sr. Ministro, os seus membros do Ministério da Defesa Nacional. Sr. Ministro, o Sr. Ministro mantém que não autorizou as obras excepcionais e hoje disse aqui que o Governo não autoriza obras excepcionais sem enquadramento e informação detalhada. Isso é uma evidência. Quando veio ao Parlamento, a pedido do Chega, disse que não recebeu nenhum pedido de autorização, nem ninguém o solicitou que tivesse feito. Soubemos depois, como foi agora revelado, como foi agora dito e como respondeu o Sr. Ministro, que recebeu um ofício a dar-lhe conta de uma parte dessa derrapagem. E o Sr. Ministro diz que, bom, juridicamente isto não é uma autorização, porque não tem enquadramento, não tem detalhe, tudo certo. Mas eu hoje quero perguntar-lhe, porque temos tempo para isto, quando recebeu aquele ofício, o que é que fez? Fez alguma coisa? Pediu esclarecimentos sobre porque é que a obra estava a passar deste para este valor? Esqueça lá o Covid e o janeiro de 21 e tal, porque ninguém acredita nisso, Sr. Ministro. Recebe uma informação a dizer que a obra era X, passa a ser X vezes 3, até podíamos estar perante a maior pandemia da nossa história. O Ministro tem a obrigação de perguntar porquê. Olha, porquê é que isto vai derrapar? O que é que fez? Já sabemos que viu com elevada preocupação, mas isso não basta. O dinheiro dos contribuintes não é com elevada preocupação, é com diligência. Portanto, eu hoje quero lhe perguntar aqui o que é que fez. Perguntou porque é que as obras estavam a derrapar? Perguntou o que é que estava a acontecer para estarmos a aumentar esta escala de valor? O que é que fez para ter dito que foi prudente e proativo? Isso foi depois, quando enviou para relatórios, mas naquele dia fez alguma coisa? Naqueles dias a seguir, fez alguma coisa? Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Em relação à elevada preocupação, o Sr. Deputado sabe bem, isso diz respeito àquilo que eu escrevi no despacho de 22 de julho do Sr. Secretário de Estado e, portanto, não tem nada a ver com o 27 de março. Naquele momento, a 27 de março, há um ponto de situação que diz que há 420 mil de obras que estão identificadas pelo Exército, que julgamos que devem avançar. Na realidade, isso significa um acréscimo de custo na ordem dos 200 mil, porque boa parte, fatia maior, diz respeito a obras que não faziam sentido na lógica de atender aos 15%. As câmaras de pressão negativa, que é uma parte significativa daqueles 420 mil, não fariam sentido. Em relação ao outro montante de 500 mil, é uma estimativa que, segundo diz o ponto de situação, falta validar e, desde logo, falta identificar se é mesmo 500 mil, se é mais, se é menos, portanto, e falta validar se é necessário avançar com as obras sugeridas. Portanto, naquele dia 27 de março, recebo o ponto de situação que diz este custo vai ser superior àquilo que tinha sido inicialmente pensado. É, de qualquer maneira, não é inteiramente surpreendente, atendendo às circunstâncias que se vivia, e é dentro de uma ordem de grandeza que também não surpreende face àquilo que é habitual, num quadro em que tinha sido identificado com grande rapidez a necessidade da obra e a identificação de um preço de 750 mil. Portanto, não me estranha naquele momento que possa ser um pouco mais, e há um diálogo permanente, que é ora comigo, ora com o Sr. Secretário de Estado e a DGRDN, diálogo esse que nós sabemos agora era um diálogo algo omisso, porque as informações que a Direção-Geral deveria de enviar não enviou, pelo contrário, foi enviando alguma informação, escassa, desorganizada, que era, entre aspas, para entreter o poder político enquanto se procediam as ações, as adjudicações. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado André Ventura tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, Sr. Ministro, só para que fique claro e para que todos possamos compreender, recebido este ofício, o Sr. Ministro achou normal dentro dos casos da rapidez da obra e não fez absolutamente nada para perguntar porque é que as obras estavam a derrapar. Percebi bem? Senhor Deputado, é uma forma muito enviesada de dizer aquilo que eu disse. Não disse desse modo. O que o Senhor Deputado está a insinuar é que eu alegremente deixei que tudo continuasse simplesmente porque era preciso fazer. Não, nada disso. A minha expectativa, depois de um ponto de situação, a expectativa de qualquer dirigente político quando recebe informação da administração pública, é que, perante um ponto de situação, depois venha informação mais detalhada, venham pedidos, por um lado, em relação à adequação das obras, por outro lado, em relação à autorização de despesa, e nada disso aconteceu. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado, Sr. Ministro. É por isso que lhe digo, na perspectiva do Chega, isto mostra uma clara falta de diligência da sua parte e uma responsabilização da sua parte face a esta derrapagem. Há responsáveis, provavelmente de natureza criminal, há responsáveis de natureza administrativa, mas o Sr. Ministro é o grande responsável político disto ter ocorrido desta forma, pela forma como, ainda agora vimos, não lidou com a situação, achando-a normal e achando que era apenas um ponto de situação e não havia nada a fazer. O Sr. Ministro hoje disse aqui, nesta audição, que a auditoria identificou claramente que a tutela não teve nada a ver com isto, que foi o diretor, então Alberto Coelho, que escolheu as empresas, que fez as inconformidades, que usurpou competências, tudo isso está no relatório, e o Sr. Ministro utiliza isso como forma de afastar a sua responsabilidade. Mas então há uma pergunta que se coloca. Este relatório o Sr. Ministro já o tinha. E pode dizer, e bem, que só houve suspeitas criminais sobre Alberto Coelho a partir de uma determinada altura no tempo. Mas estas o Sr. Ministro já tinha. E, portanto, leva-me a perguntar como é que nomeia alguém para uma empresa que, nos termos deste relatório, usurpou funções, escolheu empresas que não devia ter escolhido, não pediu autorização à tutela e nomeou para outra empresa, diz o Partido Socialista. Isto foi uma despromoção. Uma despromoção? Quanto é que ganhava Alberto Coelho na Empordef? Quanto é que ganhava? Era bom dizer aos portugueses, se calhar isso. Quanto é que Alberto Coelho? Porque todos nós gostávamos de ser despromovidos assim. Quer dizer, há um relatório que diz, falhou, mentiu, usurpou competências e nomeia-o para uma empresa pública com um salário de topo, então bom, os portugueses gostavam todos de ser por si despromovidos, era uma vantagem nacional. Quer dizer, o que é que ele levou a fazer isto? Ó Sr. Ministro, eu começo a ter dúvidas, quem é que trabalha consigo neste momento? Porque se o Sr. Ministro nomeia pessoas com este perfil, quando os relatórios o apontam, eu acho que nós precisamos é de uma auditoria ao seu Ministério, para saber quem é que lá trabalha, não acha? O Sr. Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que, face a esta demagogia, a demagogia explica-se por si só. Acho que qualquer pessoa que o ouve percebe que é demagogia e, do meu lado, não tenho grande coisa a acrescentar, nem muito menos responder a este tipo de pergunta. Agora, em relação à questão da promoção, bom, é evidente, Sr. Deputado, é evidente que se a Diretor-Geral de uma super-direção-geral, como é a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, ou ser Presidente de uma pequena empresa na esfera da IDD, é evidente que entre os dois não há comparação possível e que não pode ser considerado uma promoção. Mas se o Sr. Deputado quiser insistir nisso, então muito bem, cada um faz o juízo que quiser. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Ventura tem a palavra. Sr. Ministro, eu penso que não é demagogia. Eu acho que ninguém consegue compreender muito bem. O Sr. Ministro disse há pouco, nas questões que o PSD colocou, só houve suspeitas criminais muito mais tarde. A detenção de Alberto Coelho e de outros dirigentes veio ocorrer já no ano 2022. Mas nada disso tem a ver com a questão aqui em cima da mesa. Ninguém lhe está a pedir que julgue criminalmente o Dr. Alberto Coelho, nem nenhum dos responsáveis. É um relatório que já apontava estas falhas e por isso é que eu lhe digo, pergunto-me quem é que escolhe para trabalhar consigo. Se acha normal um relatório deste e o Sr. Ministro manter esta escolha. O que me leva a esta questão que eu gostava que me respondesse de forma muito direta. Tendo recebido estas informações, todas, como disse aqui e confirmou, e que, sem qualquer margem para dúvida, configuram pelo menos ilícitos de natureza disciplinar, abriu ou não um processo disciplinar a Alberto Coelho quando recebeu este relatório, uma vez que, como disse e cito na sua intervenção, nesse momento percebemos que foi o diretor que escolheu as empresas, não falou com a tutela, não pediu autorização, usurpou competências e o relatório apontou inconformidades. Então pergunto-lhe, o Ministério abriu um processo disciplinar a Alberto Coelho, de que data
e em que estado é que está esse processo hoje? Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não houve processo disciplinar nenhum. Seria absolutamente redundante abrir um processo disciplinar face a alguém que não ia ser reconduzido no cargo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Ventura tem a palavra. O Sr. Ministro, por essa lógica, estava aberta a possibilidade de nunca abrir processos disciplinares. Era o Ministro começar a pensar em distribuir pessoas por empresas públicas e assim nunca havia processos disciplinares. Não achou que face a estas inconformidades devia haver um processo disciplinar? Honestamente, pergunto-lhe, vamos esquecer que Alberto Coelho foi depois despromovido, como todos os portugueses, como 9,9 milhões gostavam de ser despromovidos, com um salário milionário para uma empresa pública, mas vamos esquecer isso. Vamos perguntar, não lhe passou pela cabeça, tão proativo que foi, tão prudente que foi, tão realizador de justiça, que Alberto Coelho devia ter um processo disciplinar instaurado por si enquanto Ministro? Sr. Ministro tem a palavra. O Sr. Deputado André Ventura saberá que há uma brevíssima referência a essa possibilidade na auditoria. É uma referência secundária que diz, bom, se quiser pode-se, mas que isso não é objeto. A auditoria não faz essa recomendação, não faria sentido face a alguém que estava a terminar as suas funções e que ia abandonar as funções. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Ventura tem a palavra. Sr. Ministro, vamos ficar nisto. Eu confesso que me faz mesmo confusão, honestamente. Acho que faz a todos os portugueses, ou quase todos, como é que há alguém que são apontadas irregularidades tão graves, simplesmente dizemos vamos mudá-lo de sítio e fica tudo bem, e não temos nada a fazer. Acho que mostra o sentimento de impunidade, de algum desleixo que se vive nesta matéria. O Sr. Ministro recebe um relatório com esta gravidade, que disse-o aqui, hoje, na sua intervenção inicial, que não respondeu à tutela, que escolheu empresas que não devia ter escolhido, o relatório aponta inconformidades, o Secretário de Estado apontou essas inconformidades e ninguém se lembrou de abrir um processo disciplinar. Quer dizer, às vezes abrem-se processos disciplinares a funcionários públicos, por tudo em meia, e nós temos responsáveis a fazer derrapar obras de milhões, mas não porque vai mudar para uma outra empresa. Quer dizer, ninguém compreende isto, honestamente. Mas eu gostava de fazer aqui outra pergunta, e como o tempo também não é muito, gostava de obter resposta para ela. Se é verdade que a nomeação, a decisão de nomear Alberto Coelho para a nova empresa pública foi uma exigência ou um pedido do atual Secretário de Estado, Marco Capitão Ferreira? Quer responder o Sr. Ministro ou responde o Sr. Secretário de Estado? Se Sr. Ministro, tem a palavra. Sim, o Sr. Secretário de Estado depois também irá comentar essa questão. A questão do processo disciplinar. Repare uma coisa, Sr. Deputado. Eu estava perfeitamente tranquilo quanto ao seguimento das investigações, porque a matéria tinha seguido para o Tribunal de Contas e, portanto, qualquer responsabilidade que houvesse seria seguramente apurada. Portanto, repito, redundância do processo disciplinar. Sobre a questão da nomeação do Dr. Alberto Coelho para a ETI, esclareço só o seguinte. Com o Sr. Presidente, então, da EDD, tinha um diálogo regular, corrente, sobre todas as matérias relacionadas com a EDD. É aí que surge essa questão. O Sr. Secretário de Estado poderá eventualmente acrescentar alguma coisa. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra, faz favor. Obrigado, Sr. Ministro. Não consigo acrescentar grande coisa porque é exatamente isso, não é? Foi no âmbito do diálogo que existia que efetivamente foi sinalizada a possibilidade da nomeação vir a acontecer, como depois se concretizou. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado André Ventura tem a palavra. Vamos lá ver se eu percebi isto bem. Portanto, no âmbito da conversa regular e amistosa institucional que costumam ter, o Dr. Marco Capitão Ferreira um dia disse: Sr. Ministro, e se nomeássemos aqui o Dr. Alberto Coelho para uma empresa pública? Na verdade, só temos aqui um relatório que aponta 120 irregularidades, é uma coisa que ninguém se lembrará. Entre os vários especialistas nesta área, por que não Alberto Coelho? Por que não, Sr. Ministro? Foi assim que a conversa aconteceu. Foi uma indicação do atual Secretário de Estado que o levou a esta nomeação. Porque mais vale assumir, Sr. Ministro. Está a cair sobre si uma responsabilidade que provavelmente tem corresponsáveis. E é aqui no Parlamento que deve revelá-las. É aqui que deve dizer quem são. Se foi indicação do Secretário de Estado, não basta dizer o que é que quer dizer foi uma conversa amistosa e surge nesse contexto. Não percebi. Foi indicação do Secretário de Estado. Sr. Ministro tem a palavra. Vou responder de uma maneira que talvez o Sr. Deputado André Ventura compreenda. Naquele momento, é evidente que eu,
eventualmente também o Sr. Professor Marco Capitão Ferreira, mas eu sobreestimei os 19 anos de diretor-geral, sobreestimei aquilo que tinha sido todo o currículo do Dr. Alberto Coelho, sobreestimei tudo aquilo que está presente no tal louvor do Sr. Ministro. Sim, mas eu digo, eu não conhecia esse louvor, portanto eu não estou a atribuir nenhuma responsabilidade a esse louvor. Eu não conhecia esse louvor, estou a dizer que esse louvor corresponde ao sentimento generalizado que havia em relação ao Dr. Alberto Coelho. E nessa altura sobreestimei essa parte da análise e subestimei a outra parte que vem presente no relatório da auditoria. Portanto, há aí um erro que eu reconheço a posteriori e que resulta de haver dois tipos de informação, sendo que um tipo corresponde a 40 e tal anos de serviço, 19 anos como diretor-geral e um serviço prestado ao Ministério e uma ideia claramente vincada dentro do Ministério, e outro tipo que a própria IGDN diz, bem, não está aqui em causa a boa-fé. Não está aqui em causa a boa-fé, pelo contrário, é por não estar em causa a boa-fé que se deve fazer o despacho retroativo. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Ventura, tem a palavra. Eu posso estar a ficar com menos capacidades e é uma possibilidade. Posso estar a ficar mais burro do que sou, também é uma possibilidade. Portanto, isto pode acontecer-nos. Embora eu só tenha 40, acho que é pouco provável. Sr. Ministro, eu não estou a compreender. Eu já percebi o contexto amistoso, já percebi que sobreestimou tudo e mais alguma coisa, já sei do louvor lá de 2015 ou 12, ou quando, todos já sabemos isso. Eu estou-lhe a fazer uma pergunta, Sr. Presidente, que peço que insista ao Sr. Ministro que responda, está numa comissão para responder, que é, foi ou não indicação do Sr. Secretário de Estado a nomeação de Alberto Coelho? O país precisa de saber isto. É uma pergunta simples, eu acho que não estou a perder qualidades nem capacidades e não compreendi. E, portanto, se eu não compreendi, eu acho que o cidadão médio, que é o que eu me considero, não compreendeu. É uma pergunta de sim ou não. Foi ou não indicação do Sr. Secretário de Estado que nomeou Alberto Coelho? Sim ou não? 2. Quando nomeou Alberto Coelho, deu informação disto ou não ao seu Secretário de Estado, na altura, Jorge Sanches Ferreira? São duas questões. Eu gostava mesmo de ter um sim ou não, porque não estou a compreender. E acho que não estou parvo, gostava de compreender. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado. Em relação ao Sr. Secretário de Estado, Jorge Seguro Sanches, não é Jorge Sanches Ferreira, mas é Jorge Seguro Sanches, ele tinha competência para um conjunto de matérias. Falávamos sempre desse conjunto de matérias. Para além disso, falávamos com grande regularidade de outras matérias sobre as quais ele não tinha competência, mas o gabinete dele era ao lado do meu, falávamos com frequência. Por acaso não falámos disso. Ele não tinha competência nesta área e aconteceu não falarmos. Também há muitas outras coisas de que não falamos. E, portanto, não tem nada a ver com nenhuma desconfiança em relação àquilo que ele poderia ou não pensar. E, respondendo a uma pergunta anteriormente colocada, tive sempre toda a confiança nele e apreciei sempre todos os pontos de vista que ele partilhou comigo. E pronto, essa é. Agora, em relação a como é que surge? Surge precisamente nesse quadro do diálogo regular. Agora, quem se lembrou em primeiro momento em que momento da conversa, em qual conversa das muitas que a gente vai tendo, não lhe sei dizer isso, até porque não tem importância nenhuma. Eu assumo a minha responsabilidade, o Sr. Professor Marco Capitão Ferreira também seguramente que assume. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura.